Olá, sexto ano. Esta é uma aula de ciências com a temática substâncias e misturas. É possível o mesmo elemento químico formar materiais diferentes? O que vocês acham? Sim, é possível. Tudo à nossa volta é formado por átomos. Átomos de elementos químicos diversos, né? Entre eles podemos citar oxigênio, hidrogênio, gás carbono, iodo, sódio, potássio, fósforo e diversos outros, né? Nossa tabela periódica é composta por 118 elementos químicos e eles se unem, formam moléculas e essas moléculas se unem também formando os diferentes materiais, diferentes matérias e objetos, tudo que compõe aí e que está ao nosso redor. Nesta imagem, podemos observar o uso de diversos elementos químicos na composição destes objetos, inclusive no termômetro, que é tão usado no nosso dia a dia e tem em sua composição o mercúrio. Alguns conceitos importantes na aula de ciências é entender o que é matéria, né? Matéria, revisando, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, por exemplo, a madeira. O corpo já seria uma parte limitada dessa matéria. O exemplo seriam os pedaços da madeira. O objeto seria um corpo com uma finalidade específica. Então, um exemplo seria a cadeira construída pela madeira. Uma cadeira, uma mesa, um banco. Relembrando também as mudanças de estado físico da matéria, né? Temos aí a matéria, ela pode se encontrar no ambiente em 3 estados, são eles sólido, líquido e gasoso, e ela pode sofrer alterações, né? Quando ela passa do estado sólido para o líquido, dizemos que ocorreu uma fusão. Mudança do estado líquido para o gasoso, vaporização, gasoso para o líquido, condensação, líquido para sólido, solidificação. Quando ela passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, chamamos de sublimação. Agora vamos entender um pouquinho sobre substâncias e misturas. Quando nós falamos de substância pura, nós também estamos falando, ela pode ser chamada apenas de substância, porque é algo puro. E o que seria isso? São unidades estruturais, né, moléculas quimicamente iguais entre si. Possuem composição fixa, que decorrem de propriedades fixas, né? Elas possuem densidades iguais, ponto de fusão igual e de ebulição também igual. A temperatura das substâncias puras se mantém inalterada do início ao fim de todas as mudanças de estado físico, ou seja, desde que ela começa a entrar, por exemplo, em fusão, ela começa a passar do estado sólido para o líquido, não há alteração da temperatura da substância pura. Ela pode ser representada por uma fórmula fixa, porque tem uma composição fixa, a sua composição também não altera. Alguns exemplos aqui para vocês poderem entender melhor. A água, né, a composição da água, a água pura, né, que não é o que a gente encontra muitas vezes na natureza, tá? Vou explicar isso para vocês logo à frente. Mas só para vocês entenderem, a água pura, H2O, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, ela tem essa composição fixa. Ela não altera a sua fórmula, né? Então, ela é representada por uma fórmula porque a sua composição é fixa. Diferenciando, então, a água, que é o H2O, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, essa seria a água destilada, né? Quando a gente consegue separar os sais minerais, os diversos outros gases que se encontram nessa água, na nossa água na natureza, né? No meio natural, a água ela é considerada uma mistura, porque ela tem H2O, sais e minerais. Então, ela é uma substância composta. E existe também a alotropia. Que palavrinha é essa, né? Mas é bem simples de entender. O oxigênio, ele é formado por 2 átomos de oxigênio, como a gente consegue observar aí, 2 átomos de oxigênio. E o ozônio, ele também é formado somente por oxigênio, porém a sua composição é de 3 átomos de oxigênio. Então, é o quê? É um fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico forma substâncias diferentes, tá? Devido à quantidade de elementos que contém a molécula, ele forma elementos diferentes.
Misturas, né? Então, a gente já entendeu que é uma substância, ela pode ser simples ou composta. Simples quando é formada apenas por um elemento químico, composta por 2 ou mais elementos químicos. Matéria é constituída por mais de um tipo de molécula, né? E essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Vamos entender melhor e saber diferenciar também o que são misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, misturas homogêneas são aquelas misturas que possuem apenas um único aspecto. O que é isso? São aquelas que apresentam as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão. Um exemplo, né, como nós podemos observar aqui, é a água mais o açúcar dissolvido, né? Quando a gente coloca o açúcar e dissolve ele na água, nós conseguimos observar apenas, a gente chama de fase, né? Em toda a sua extensão, a gente observa apenas uma fase, as mesmas características, né? Os mesmos aspectos e propriedades químicas em toda a extensão. Nas misturas heterogêneas, apresentam mais de um aspecto, que a gente chama também de fases, né? Isso tem propriedades distintas em sua extensão. O exemplo aqui, né, ele traz, olha, o óleo e a água, né? E uma pergunta para vocês, como a gente observa aí na imagem, o óleo ele está acima e a água embaixo. Por que isso? Lembram? Devido à densidade, né? Onde nós podemos dizer que o óleo ele é menos denso que a água, por isso ele fica na parte superficial. Sobre as fases, então, né? As fases, ela existe cada aspecto homogêneo de uma mistura chama-se fase, né? Ela existe nas misturas heterogêneas. Aqui, na primeira imagem, a gente consegue diferenciar duas fases, né? A fase que é composta por água e a fase que é composta por areia. Então, a mistura, ela possui duas fases, bifásico. Na segunda imagem, a gente consegue observar o óleo, aqui em cima, na parte intermediária, a água, e aqui por baixo a areia. Então, é uma mistura de 3 fases, que a gente fala que é trifásico. E na terceira mistura heterogênea, ela é composta por gelo, né? Aqui em cima, ele é o menos denso. Depois a água. Por baixo aqui tem limalha de ferro, também considerado um sistema trifásico constituído por 2 componentes. Por que isso? Porque o estado físico da matéria, né, igual nós podemos ver que o gelo ele está no estado sólido. A água que ela está aqui no meio, ela está no estado líquido. Então, quando o elemento ele está em estado líquido diferentes, ele também forma um sistema heterogêneo, ok? Propriedades microscópicas das misturas, né? Aqui temos o exemplo do leite, né? A olho nu, nós iríamos dizer que o leite ele é uma mistura homogênea. A gente consegue ver uma única característica em toda a sua extensão. Porém, observado, né, a microscópico, o aspecto heterogêneo ao microscópico, a gente consegue observar que um líquido branco com partículas de gorduras amarelas. Então, no aspecto microscópico, o leite ele é considerado uma mistura heterogênea, ok? Assim como também um outro exemplo é o sangue, né? A olho microscópico também ele é considerado uma mistura heterogênea. Aqui sobre um pouquinho, né, sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Só para reforçar aqui, relembrar, a água pura, na sua mudança, né, de estado de sólido para líquido, a sua temperatura durante todo o período de transformação, né, do estado físico, ele não se altera, né? Ele continua ali estável no 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água. O ponto de ebulição da água, o momento que ela começa a passar do estado líquido para o vapor, é quando ela atinge a temperatura de 100 graus, né? Só vocês acompanharem aí no gráfico, olha, o ponto de ebulição, 100 graus. Enquanto, né, a água ela estiver no processo de mudança de estado físico do líquido para o gasoso, ela permanecerá a temperatura de 100 graus, ok? As temperaturas
da água pura, né, das substâncias puras, elas não se alteram durante o ponto de fusão e também não se alteram durante o ponto de ebulição, ok? Agora, se a água ela for adicionada a açúcar, no caso ela será considerada uma mistura, né, homogênea. Aí a gente consegue observar que já sofreu alteração no ponto de fusão e também no ponto de ebulição. Ela não vai permanecer com temperatura constante, ok? Vamos exercitar? Vamos colocar em prática. No primeiro exemplo, em quais das sequências, né, estão representados um elemento, uma substância simples e uma mistura composta, respectivamente? Então, a única que temos aqui a ordem de um elemento, uma substância simples e uma substância composta é a letra C, né? Porque a gente vê, ó, o Cl é um único elemento químico. O segundo aqui temos uma substância simples, porque ela é composta pelo mesmo elemento químico, 2 átomos de nitrogênio, do mesmo elemento químico. E a terceira é o hidrogênio mais o átomo de iodo, então é uma substância composta. Dois, adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema que quando a gente coloca sal, água, areia e açúcar, obtém-se um sistema o quê? Heterogêneo bifásico, porque a água, o sal e açúcar, eles vão tornar uma única fase. E a areia, né, ela vai se tornar uma outra fase. Então, ela forma um sistema heterogêneo e com 2 fases. Aqui, vamos julgar, né, as alternativas verdadeiras e falsas. O ar atmosférico é uma substância pura, falso, né? O ar atmosférico ele é composto por diversos elementos químicos, carbono, nitrogênio, oxigênio, e então a alternativa é falsa. Para ele ser considerado uma substância pura, ele deveria ser formado por um único elemento químico ou por moléculas que têm sua fórmula fixa, né? Que possuem estruturas, propriedades fixas, né? Como, por exemplo, a água. A água é uma substância simples, verdadeira, né? Ela é formada por H2O, tem uma fórmula fixa, as propriedades e características permanentes, fixas, porém na natureza ela é encontrada na forma de mistura. O sangue é uma mistura, verdade, né? Verdadeira, alternativa verdadeira. Oxigênio e ozônio são substâncias distintas. Vimos lá, né, nas substâncias que o que muda no oxigênio e no ozônio são a quantidade de átomos que cada elemento possui, e isso torna eles substâncias distintas, diferentes. A matéria, que tem 3 tipos de moléculas, é uma substância composta? Falso, né? A matéria, quando ela possui 3 tipos de moléculas diferentes, ela já é considerada uma mistura, né? Para ela ser considerada uma substância composta, ela tem que ser formada por moléculas fixas. Aqui estamos falando de 3 tipos de moléculas diferentes, então ela já seria considerada uma mistura. Essa foi nossa aula sobre substâncias e misturas. Bons estudos, espero que tenham compreendido o conteúdo e até a próxima aula.